Consumidor RS Especial. Fórum de Defesa do Consumidor. Reunião do Fórum de Defesa do Consumidor, aqui diretamente do Hotel de Ville. Doutor Alcebiades Santini, a importância desse tema que será tratado hoje, as relações digitais nessa era digital, importante, né, doutor? Bom, importante para todos os atores da relação de consumo, né? E em qualquer comunicação, uso da mídia, em qualquer tipo dessa mídia, há uma responsabilidade objetiva do autor dessa informação. Então, aí, tanto o consumidor quanto o fornecedor tem que ter uma responsabilidade sobre o que ele vai informar. A informação é estritamente importante e necessária para que todos os atores possam conhecer, né, direitos e deveres e também respeitar a outra parte. Então, o tema hoje que vai ser abordado, ele agrega uma contribuição efetiva na relação de consumo, define exatamente até onde o consumidor e o fornecedor podem fazer uma divulgação e uma mídia responsável, leva também com isto um compromisso e uma obrigação de não fazer nenhuma publicidade, nenhuma informação enganosa, porque isto é crime. Então, acho que se você esclarecer esses pontos da informação, da responsabilidade da mídia como um todo, para consumidor e fornecedor, acredito que melhora não só o respeito, mas principalmente as informações para cada ator desse segmento tão importante para a economia brasileira e gaúcha. E os consumidores provavelmente também já estão se sentindo mais seguros em relação a isso? Sim, e eu acho que os consumidores responsáveis, eu digo o seguinte, hoje eles têm uma rede de informações que eles usam muito, e isso é importante. Quando o consumidor é desrespeitado nos seus direitos, ele deve sim multiplicar essa informação e informar aquele fornecedor que o desrespeitou. Isso é importante, porque a socialização da informação, ela ajuda não só que outras pessoas também entendam e busquem esse direito, como também educa pedagogicamente esse fornecedor que não respeitou o consumidor.
desembargador Dr. Ney Wiedemann Neto, irá compor a mesa. Doutor, esse tema da mídia realmente é uma preocupação constante. Justamente, né? A questão das redes sociais hoje, elas criaram um novo espaço de interação da sociedade e que é um espaço ainda não regulamentado de uma maneira muito rigorosa, tem gerado muitas dúvidas, né, de quais são os limites, né, os direitos e os deveres das pessoas que fazem denúncias através da internet. E com as relações se expandindo na mídia, o consumidor ele pode se sentir mais seguro, acobertado pela lei? Sim, a lei tem reconhecido como um ato lícito, um ato permitido, ele poder fazer uma reclamação através de algum site de reclamações na internet, desde que ele não minta, né? Desde que o consumidor não abuse desse direito, fazendo calúnias, injúrias ou difamações contra os lojistas. Ele está no exercício de um direito e assim procurando resolver a sua situação sem recorrer ao Poder Judiciário, também informando e alertando os demais consumidores daquela experiência desagradável que aconteceu com ele. Em relação ao Poder Judiciário, já existe alguma novidade para os consumidores em relação à legislação? Não, o que nós temos de novidade é aquela nova lei que regulamentou o uso da internet no Brasil, a Lei 12.965, que é o chamado Marco Civil da Internet, que tornou mais claros os direitos e deveres dos usuários. Mas, de uma certa maneira, este assunto do exercício do direito de se manifestar, a liberdade de opinião, ele continuou sendo garantido, assegurado, com um pequeno detalhe que a nova lei nos trouxe, que hoje, para que um conteúdo considerado abusivo e impróprio seja removido de um site, é obrigatório uma liminar de um juiz de direito. A pessoa precisa de uma decisão de um juiz para que o blog, o site, remova o conteúdo impróprio. Doutor, a gente entende também que, além de tudo isso, essa questão vai mais a fundo. Na questão assim, da divulgação, imagem, o próprio fornecedor deve ter um cuidado maior em relação ao que ele coloca, vincula na mídia, né? Sim, exatamente. A informação, o anúncio, a oferta de um produto ou serviço pelo comerciante o obriga, né, de acordo com o Código do Consumidor. Então, às vezes, de acordo com algum tipo de publicidade, com fotografias que são colocadas na mídia, cria uma expectativa legítima do consumidor de receber aquele produto, aquele serviço da maneira como ele está sendo anunciado. Então, como a oferta vincula, os consumidores têm esse direito de exigir e os comerciantes, os lojistas têm que tomar muito cuidado. Há pequenos casos que já foram objeto de julgamentos com relação à diferença de preço em encartes, em matéria publicitária, onde não houve a condenação do lojista. Quando o preço da mercadoria ofertado é extremamente discrepante, como tivemos um caso de um automóvel que foi ofertado por R$50, é tão grosseiro o erro que fica evidente que aquilo não obriga o lojista e não tem como o consumidor exigir comprar um automóvel por R$50. Mas, tirando esse exemplo, geralmente a oferta obriga. Então, nada mais correto do que o fornecedor e o consumidor ter muita cautela no que diz respeito à mídia, à vinculação. Exatamente, né? A lei obriga todas as pessoas a agirem de boa fé. Tanto a boa-fé do consumidor de exigir aquilo que ele tem direito e nada mais do que aquilo, e também de não publicar em sites de reclamações inverdades contra os fornecedores. E, na medida oposta, os fornecedores têm que buscar entregar aos consumidores aquilo que foi fornecido, que foi vendido com garantia, com assistência técnica, com a qualidade adequada, e também, na medida do possível, atender às reclamações nos limites, né, que a lei lhe obriga. Obrigada, doutor. Esperamos que a sua fala seja muito proveitosa num tema tão vasto como esse. Muito obrigado, fico à disposição.
Daniel Bittencourt, especialista em comunicação digital. A respeito desse tema, quais são os aspectos que serão abordados na reunião do Fórum? Especialmente uma perspectiva de entender o momento que a gente está vivendo, que é o momento em que as tecnologias se massificaram, mesmo num país com extremas dificuldades e desigualdades como o Brasil, mas essa massificação, de alguma maneira, construiu uma perspectiva de conversação maior, de um processo muito rico, de onde o consumidor consegue apontar oportunidades de melhoria em diferentes segmentos, seja na indústria, no comércio, nos serviços, nos governos. E as marcas hoje elas precisam entender esse novo contexto, onde há uma massificação dos novos meios de comunicação. Eu vou falar um pouco desse processo, de como isso se construiu ao longo dos 20 anos. E especialmente a perspectiva de como hoje a gente precisa entender os atritos que ocorrem em decorrência dessa massificação, especialmente dessa voz, dessa autonomia de opinião que vem se dando em função da massificação também das redes sociais, né? Então hoje existe todo um processo novo, que é o consumidor tendo a possibilidade de pesquisar as marcas que ele vai consumir antes de efetivamente fazer a compra de um produto ou serviço, mas especialmente na perspectiva dele ter abandonado, ou começar a abandonar um relacionamento que era um para um, quando ele ligava para um saque, para um telemarketing para falar sobre algum serviço que não estava lhe satisfazendo, e ele faz essa conversação de maneira social, né? Os seus amigos exercem uma espécie de vigilância em relação às questões que ele coloca na rede, e aí as marcas prevendo uma possibilidade de ter um dano maior, porque agora a conversação não é mais de uma para uma pessoa, uma conversa de um para muitos, então elas reagem mais rapidamente. Então é um processo onde há uma perspectiva de aprendizado do ponto de vista do consumidor e uma perspectiva de aprendizado ainda maior da perspectiva das grandes marcas. Todo esse processo de evolução que o senhor comentou gera uma certa insegurança no consumidor, né? Na verdade, eu acho que gera um empoderamento, não gera insegurança, porque hoje a gente vive uma perspectiva das pessoas colocarem os problemas, e às vezes quando elas colocam, depois elas têm tentado umas, duas, três, quatro vezes, buscado uma perspectiva de resolução nos canais ponto a ponto, né? Seja por um fale conosco, seja por um e-mail, seja por um telefonema. E o que ocorre hoje é que, esgotadas essas barreiras, né, passado o tempo de espera e de paciência do consumidor, ele vai e recorre às redes sociais. E quando ele publica alguma coisa nas redes sociais, há todo um reforço de outras pessoas que talvez tenham passado pelos mesmos problemas, ou em solidariedade, por empatia, se colocam como alguém a reforçar aquela mensagem negativa para as marcas. Provavelmente hoje o grande momento de aprendizado é das empresas, de perceberem esse movimento, de perceber que esse é um momento extremamente rico e que elas têm que abandonar determinadas práticas de que a opinião do consumidor ela não importa. Ainda que ele cometa excessos, mas a sua responsabilidade como empresa implica em satisfazê-lo e não só nos momentos em que ele coloca aquela reclamação para que milhares de pessoas acompanhem. E a grande dificuldade, eu acredito também que alguns consumidores enfrentam, é da distância, porque ao mesmo tempo que nós estamos tão próximos, né, ali nesse mundo digital, de repente ali o fornecedor está a muitos quilômetros de distância. Acontece em função de uma economia globalizada, né, e não só no Brasil. Hoje a gente tem capacidade de comprar de fornecedores de qualquer lugar do mundo. Uma das maiores empresas de varejo do mundo acabou de fazer a sua oferta pública de ações em Nova York, que é a AliExpress, é um fenômeno de vendas, não só no Brasil. E os fornecedores estão em vários lugares do Oriente, né? Então, como é que se constrói um processo de reclamação ou de busca de um direito quando isso atravessa as fronteiras nacionais, né? Então, é uma relação que não acontece só no Brasil. Em outros lugares esse processo já está mais adiantado, mais avançado. Mas, especialmente aqui, a gente tem uma cultura, mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, tem uma cultura ainda de transgredir essas questões. O consumidor ainda é muito hipossuficiente em relação a essas práticas. Então, o momento é das grandes corporações entenderem esse processo. O grande prejuízo está na mão delas, né? Em não permitir um rápido atendimento, um rápido acolhimento, às vezes, de alguém que simplesmente quer ser ouvido do outro lado.
diretora do PROCON, Flávia do Canto Pereira, mestre em Direito Civil, Direito Consumidor. Doutora, a importância desse evento hoje, falar das relações digitais. É importante que cada vez mais a gente eduque os consumidores em relação às mídias sociais, principalmente, em que se faz muitas vezes o próprio marketing digital, que hoje, né, através do Facebook, do Twitter, do Instagram, até quando iniciou com os blogs, se tem isso aí. Então, cada vez mais a gente tem que adaptar a legislação, porque em 1990, quando promulgada a Lei de Defesa do Consumidor, há somente a diferenciação entre propaganda enganosa e abusiva, e aplicar isso à realidade hoje, que é uma realidade de internet, de marketing digital, em que cada vez mais os consumidores estão dispostos, né, expostos, aliás, às mídias e às ofertas de consumo para aquisição de produto ou serviço. Então é um tema relevantíssimo, é um tema de se debater para ver se não há também que ajustar a legislação aí futuramente. O Código de Defesa do Consumidor, ele alcança essas relações digitais? Ele alcança, mas se fazendo uma aplicação do que se tem à realidade de hoje, porque quando do advento da lei não se previa, né, e na época, esse monte de redes sociais e de ofertas no mercado de consumo. Alcança se nós pegarmos ali a Política Nacional das Relações de Consumo e aplicar no caso concreto, mas tem muito que evoluir ainda. E esse marco da internet teve alguma modificação? Foi relevante para essas relações ou até então não fez diferença? Em termos de oferta e publicidade, não, né? Nós temos aí a privacidade dos usuários, a neutralidade, mas não a oferta, porque o código prevê uma proteção à oferta e a vinculação. Aquilo que o fornecedor ele me oferta no mercado de consumo, ele deve cumprir. E será que aquilo que ele me oferta pelas redes sociais ele deve cumprir também? É uma forma de publicidade garantida pelo código. Então, essas questões que são importantes para serem debatidas para que a gente consiga adaptar a legislação aos dias de hoje. E no nosso PROCON existe muita reclamação referente à relação de consumo compras feitas pela internet? Sim, é um dos nichos que está crescendo bastante no PROCON. Nós recebemos aí inúmeras reclamações de produtos e serviços ofertados, né, por sites na internet, e que aí sim não há entrega do produto ou demora na entrega e o consumidor quer o ressarcimento ou cancelamento do contrato. E aí cabe ao PROCON intervir, fazer essa mediação, mas a gente tem uma série de dificuldades de alguns sites que não tem loja física, por exemplo, e eu não tenho como encontrar aquele endereço e a pessoa responsável. Nesses casos, o que o consumidor pode fazer, doutora? A dica que eu dou para os consumidores é sempre optar pela compra num site em que há loja física. Aí, caso eu não consiga contatar o site em si, eu tenho a loja para ir lá, notificar e autuar ou tentar a mediação para o consumidor. E é aquela coisa que hoje a gente fala que é de boca em boca, né? Perguntando, já comprou no site, a avaliação do site na internet. Eu acho que a gente consegue se resguardar um pouco, mas não, nem sempre estamos totalmente, né, precavidos de eventual incidente. E a melhor forma ainda continua sendo a prevenção, né? Muito cuidado antes de realizar qualquer tipo de compra, ver se o site é confiável. Exatamente. Verificar não só a questão das pessoas que já adquiriram naquele site, mas também se há uma proteção no site, se há aquele cadeadinho na lateral que a gente sabe, se tem, né, um mínimo de informações, endereço, CNPJ do fornecedor, eu acho que é o início, né? Obrigada, doutora. Esperamos que a sua fala seja muito proveitosa, porque o assunto é vasto. Com certeza, eu que agradeço, é um prazer.
Presidente Antônio César Longo, a importância da Agas está promovendo um evento tão importante como o Fórum de Defesa do Consumidor. É um evento que nós estamos preservando, com certeza, o direito do consumidor. É mais um canal que ele possui, né, de fazer as suas reivindicações, reclamações, mas também mostrar o outro lado, de quem está do outro lado do balcão, da responsabilidade que todos nós temos, né, com uma relação de anos de empresa, uma responsabilidade social muito grande com o seu quadro de funcionários e clientes. E o importante é isso, que todos nós, né, nessa tarde, saímos melhor do que entramos, com mais conhecimento para estimular ainda mais essa relação de consumo. Toda essa experiência, essa questão ética que envolve a Agas vai contribuir e muito para essa fala hoje à tarde. O objetivo da Agas sempre é a defesa do consumidor. E esse evento com certeza vai fazer com que ambas as partes, né, tenham o único objetivo de melhorar essa relação de consumo. Em relação à mídia, que vai ser o tema tratado hoje aqui, essa relação assim, internet, isso abrange também atualmente as redes de supermercado? Também é um canal importante. A empresa que não está fora vai ter que entrar, que está fora vai ter que entrar e o importante é isso, está ao acesso de todos, à mão de todos, e todos nós temos que estar adequados, sabendo essa poderosa ferramenta de comunicação que o consumidor tem hoje. É um momento, inclusive, para se atualizar. Com certeza, conhecendo os direitos e deveres de cada um. Doutor Gerson Borges, doutor, a importância desse evento, falar das relações, mídia, direitos do consumidor. Bem, a importância se deve à evolução muito crescente, muito expressiva das mídias digitais, não é? Em que hoje cada usuário de telefone celular com uma câmera passa a ser um repórter e passa a divulgar isso de uma maneira real, em tempo real. Então, a oportunidade da gente tratar desse assunto, do impacto e das prevenções que devem ser levadas em conta pelas empresas e pela própria comunidade internauta, ela é fundamental, até porque esta evolução ela não vai parar, né? Cada vez mais isso vai ser importante para a nossa comunidade, tanto a comunidade real quanto a virtual. Esperamos que especialistas como vocês hoje possam esclarecer muitas dúvidas do auditório que começa a lotar. Espero que sim, espero que sim. Estamos à disposição para poder ajudar no que for necessário.